Fala galera, tudo certo com vocês? Tem um nome que sempre vira polêmica no futebol brasileiro. Não importa se ele tá jogando bem, se tá machucado, se tá de férias ou até mesmo fora dos gramados. Basta aparecer uma notícia, basta surgir um vídeo e pronto. As redes sociais explodem, os comentaristas se posicionam, os torcedores se dividem. Uns defendem com unhas e dentes, outros criticam sem dó e tem aqueles que simplesmente não sabem mais o que pensar. Estou falando do Neymar. E cara, hoje, dia 16 de fevereiro de 2026, a gente precisa falar dele porque ontem aconteceu algo que mudou tudo. Depois de quase 2 meses e meio afastado, se recuperando de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo feita em dezembro, Neymar finalmente voltou aos gramados. E voltou com tudo, jogando na Vila Belmiro, entrando no segundo tempo, dando assistência para o Gabigol e ajudando o Santos a golear o Velo Clube por 6-0 e se classificar para o mata-mata do Paulistão. Foi emocionante, foi simbólico, daquelas coisas que mexem com qualquer um que acompanha futebol. Mas junto com a emoção vieram também as dúvidas, muitas dúvidas. A principal delas é essa aqui. Será que Neymar ainda tem condições reais de jogar a Copa do Mundo de 2026? Ontem, no jogo contra o Velo Clube, Neymar entrou aos 45 do primeiro tempo, no intervalo mesmo, substituindo o Álvaro Barrel. E logo de cara deu para ver, o craque ainda está lá. Ele tentou dribles, deu uns 3 dribles certos, distribuiu passes com aquela visão de jogo que só ele tem, serviu o Gabigol numa assistência linda. Teve momentos em que deu para ver o jogador diferenciado que ele sempre foi. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que ele não está inteiro ainda. Perdeu uma chance na cara do gol, sozinho com o goleiro que tempos atrás ele colocaria para dentro sem pestanejar. Faltou um pouco daquela explosão, daquela aceleração que sempre marcou o jogo dele. Sofreu 2 faltas duras, inclusive uma que virou polêmica gigante na imprensa, com o Juca Kfouri chamando o cara que fez a falta de bandido ao vivo no canal UOL. E é justamente aí que o debate começa a esquentar de verdade. Porque o cenário da seleção brasileira mudou muito nos últimos anos. E olha, mudou pra valer. Hoje a gente tem uma geração de jogadores jovens que está voando na Europa. Caras que não são promessas, mas não, são realidade. Vinícius Júnior sendo protagonista no Real Madrid, Rodrigo decidindo jogos importantes, Endrick chegando com uma confiança absurda, Estevão sendo vendido por valores estratosféricos e tem Martinelli no Arsenal, Rafinha fazendo temporadas de alto nível no Barcelona, Savinho, Matheus Cunha. É um ataque cheio de gente com fome de vitória, energia de sobra e sem medo de pressão nenhuma. Então, a pergunta que todo mundo faz é: onde o Neymar entra nesse time? Olha, tecnicamente falando, poucos jogadores no mundo inteiro têm o nível que o Neymar tem. Isso ninguém tira dele. Ele sempre foi aquele cara que segura a bola na pressão, que prende 2, 3 marcadores e abre espaço para os companheiros, que inventa jogadas do nada. Ele sempre foi o cérebro ofensivo da seleção, o jogador que fazia a diferença quando o jogo travava. Mas o futebol mudou, galera. Hoje em dia, o jogo é muito mais dinâmico, muito mais intenso, muito mais físico. As equipes pressionam o tempo todo, correm o jogo inteiro, não dão espaço. E isso exige muito condicionamento físico. Exige que você esteja 100%, que você aguente 90 minutos em alta velocidade, que você consiga fazer a transição rápida da defesa para o ataque. E aí vem a dúvida que ninguém consegue responder. Fisicamente, Neymar aguenta esse ritmo? Ele consegue jogar numa intensidade que a seleção de hoje precisa? A resposta, pelo menos nesse momento, a gente ainda não sabe. O que dá para falar é que esse jogo de ontem foi só o começo. Ele jogou 48 minutos, entrou bem, mas vai precisar muito mais do que isso. Vai precisar jogar com regularidade, vai precisar engrenar uma sequência, vai precisar mostrar que consegue atuar 60, 70, 80 minutos seguidos sem sentir. E, principalmente, vai precisar se manter longe de novas lesões. Porque Copa do Mundo não perdoa, galera. Lá só joga quem tá pronto agora, no presente. Não adianta ter sido craque no passado se você não tá entregando hoje. E tem outro detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer. O técnico. Carlo Ancelotti tá no comando da seleção brasileira. E quem conhece o trabalho dele sabe que Ancelotti é um cara extremamente pragmático. Ele não liga para nome, não liga para história, não liga se o jogador já ganhou tudo na carreira.
Ancelotti coloca em campo quem está bem, quem está entregando, quem está no ritmo. Ele valoriza equilíbrio, intensidade, jogadores que fazem o time funcionar como um relógio. Então, se o Neymar chegar na Copa em alto nível, recuperado, jogando bem, com ritmo de jogo, pode ter certeza que ele vai ter espaço. Mas se não tiver 100%, Ancelotti não vai ter dó. Ele já deixou claro publicamente, só leva quem tiver 100% fisicamente. E o italiano ainda revelou que 18 dos 26 convocados para a Copa já estão praticamente definidos na cabeça dele. E adivinha quem não está entre esses 18 garantidos? Isso mesmo, Neymar. Ancelotti ainda não convocou Neymar nenhuma vez desde que assumiu a seleção. E olha que já se passaram meses. A última vez que o craque vestiu a amarelinha foi em outubro de 2023, quando ele se lesionou gravemente contra o Uruguai. Desde então, nada. E o técnico já foi bem direto. Neymar está na lista de possíveis convocados. Tem 6 meses para mostrar serviço, mas não é garantia de nada. E olha, isso tudo está gerando um baita debate na imprensa esportiva brasileira. Um debate quente mesmo. Tem jornalista elogiando a volta do Neymar. O Zico, por exemplo, falou que se o Neymar estiver bem, jogando, com continuidade, ele tem que estar na Copa. Disse que pelo talento que ele tem, qualquer treinador gostaria de ter ele no time. Mas Zico também fez um alerta, lembrando da própria experiência em 1986, quando foi para a Copa sem estar 100% e pagou o preço disso. Mas tem também quem esteja criticando, e criticando pesado. O jornalista Gabriel Sá, da CNN, foi direto. Disse que Neymar deveria ter começado 2026 de forma diferente, mais preparado, e que ele tem um tiro curtíssimo para convencer o povo e o Ancelotti. Gabriel Sá ainda falou que Neymar precisa se adaptar a uma nova realidade, senão não vai conseguir voltar. O pessoal da ESPN apurou que Ancelotti já tem praticamente 18 nomes garantidos na lista da Copa. E entre os 18, Neymar não está. O meio-campo e o ataque estão cheios de opções. Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Estevão, Matheus Cunha, Martinelli. São muitos nomes de peso. Sobram poucas vagas para muita gente boa. No programa Domingol da CNN, os comentaristas Mano e Marco Belo disseram que não veem espaço para o Neymar na atual formação da seleção. Eles aprovaram o esquema com Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha, que começou o último amistoso. E deixaram claro, a avaliação de Ancelotti sobre Neymar vai muito além dos resultados no Paulistão. Outros estão no meio termo, tipo o apresentador Benja, que disse que não acredita que o Neymar vai ficar fora. Mas mesmo ele admitiu que a situação é complicada. A verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. E é justamente isso que torna esse assunto tão fascinante. Porque a gente está falando do maior craque da nossa geração. Um cara que carregou a seleção nas costas por anos, que quase nos deu o Hexa em 2014 antes de se machucar, que é o maior artilheiro da história da seleção com 79 gols. Um jogador que tem tudo na carreira, menos o título mundial. E essa pode ser a última chance dele. E olha, a pressão está enorme. Neymar renovou o contrato com o Santos até o final de 2026, justamente pensando na Copa. Ele abriu o jogo em dezembro do ano passado, dizendo que o emocional dele foi pro zero, que pediu ajuda pela primeira vez na vida. Ele está vivendo um momento de transição, tendo que se adaptar a uma nova realidade física, a um novo ritmo de jogo. E tem outro fator, o tempo. A convocação da seleção para a próxima data FIFA é dia 16 de março, ou seja, Neymar tem exatamente um mês a partir de ontem para mostrar serviço. Um mês para emplacar uma sequência positiva, retomar ritmo como titular e provar que está plenamente recuperado. A seleção vai enfrentar França e Croácia em março, e depois disso a lista definitiva para a Copa vai ser divulgada em maio. Tem pouquíssimo tempo. Os próximos jogos do Santos vão ser decisivos. O time enfrenta o Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão. Se o Santos avançar, vai ter semifinal, pode ter final, aumentando o número de partidas para o Neymar ganhar ritmo. Cada minuto em campo vai contar. Cada lance, cada drible, cada passe vai estar sob o microscópio da imprensa,
dos torcedores e, principalmente, de Ancelotti. Porque Copa do Mundo é diferente de tudo, galera. Lá não tem espaço para sentimentalismo, não tem espaço para aposta em nome. Ou você tá pronto, ou você fica de fora. Simples assim. E agora eu quero saber de vocês. Depois de ver o Neymar ontem, depois de ver ele dando assistência, tentando dribles, mas também perdendo aquela chance, e ainda não estando no ritmo ideal, vocês acham o quê? Se a convocação fosse amanhã, vocês levariam o Neymar para a Copa? Vocês acham que ele ainda pode ser decisivo? Ou a nova geração já está pronta para assumir o comando de vez? Joga aqui nos comentários o que você pensa. E se você curte esse tipo de debate sobre futebol, sobre seleção, sobre os craques que estão brilhando pelo mundo e sobre esse momento histórico que a gente está vivendo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like que ajuda demais. Porque a história do Neymar na seleção brasileira pode estar chegando no capítulo final. Mas esse final ainda não foi escrito. E, convenhamos, conhecendo o Neymar, esse final pode nos surpreender de um jeito que a gente nem imagina. A Copa é em junho, faltam apenas 4 meses. E esses 4 meses vão definir se o maior craque da nossa geração vai ter a chance de conquistar o único título que falta na carreira dele. Ou se vai ter que assistir de casa enquanto a nova geração tenta trazer o Hexa.